What will happen when he comes? I don't know. Will it be good? Yes, he said when he come, he be a good living. And the men will be happy and get everything they want. Oi, eu sou o Felipe e você precisa saber de uma coisa importante. O meu livro tá de graça, então corre lá que você pode ler no celular, pode ler no Kindle, no tablet, dá pra ler praticamente em qualquer dispositivo eletrônico. E depois que você lê, ou se já leu também, cola lá e dá sua nota pro livro. Quem sabe deixa uma resenha. Enfim, corre lá pra baixar que amanhã acaba, falou? Recado dado. Deixa eu falar de outra coisa. Vocês já repararam como existem poucas, beirando nenhuma, sociedades ateias? Parece até que acreditar na existência de um Deus, vida após a morte e dogmas religiosos são características inerentes da condição humana. Deus pode ser uma entidade cósmica, um velho barbudo, um cara com cabeça de papagaio, ou quem sabe, um soldado americano que saiu de dentro de um vulcão com rádios transmissores e comida enlatada. Hoje você vai conhecer um dos fenômenos mais estranhos da antropologia, que ficou conhecido como o culto da carga. Aborígenes que criaram uma religião em torno da tecnologia americana. Vem comigo. Antes de qualquer coisa, imagina que você é um pombo. É sério, um pombo preso em uma gaiola sem acesso ao mundo externo. E você é um pombo com fome. Você tá assustado e com fome. De repente, movido pelo tédio, você bate suas asas. Alguns instantes depois, comida aparece em sua gaiola como que magicamente. Faminto como você está, você bate novamente as suas asas e não recebe nada. Você bate de novo e nada. Você bate as asas de novo e, de repente, comida. Você então permanece batendo suas asas desesperadamente para que continue recebendo a comida. Afinal de contas, nada acontece por acaso. Eu poderia fazer uma regressão infinita até a origem do Homo sapiens, ou até antes, mas o que nos importa é que o arquiduque austro-húngaro Franz Ferdinand foi morto em 20 de junho de 1914 no atentado de Sarajevo pelo nacionalista sérvio Gavrilo Princip, e por causa disso, o Império Austro-Húngaro invadiu a Sérvia. E por causa disso, outros países europeus que apoiavam a independência sérvia nos Balcãs entraram no conflito. E por causa desses múltiplos conflitos, tivemos o evento que ficou conhecido como a Primeira Guerra Mundial. E por causa disso, ao fim da guerra, a Alemanha foi obrigada a assumir todas as responsabilidades pelos conflitos quando foi assinado o Tratado de Versalhes. E por causa do Tratado de Versalhes, um líder populista e autoritário entrou em ascensão na República de Weimar, dando início ao Terceiro Reich. O Terceiro Reich inflou a tensão que desencadearia a Segunda Guerra Mundial, forçando uma porção de países a aderirem em confrontos por todo o mundo. E por causa da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos enviaram recursos para outros países. E por causa disso, esses recursos acabaram indo parar em algumas tribos da Polinésia e Melanésia na Oceania, dando origem a uma nova religião. Eu sei que pode parecer que eu tergiversei para chegar no assunto do vídeo, mas isso é só para que fique claro que nada acontece por acaso. Mas nem sempre a regressão até uma causa primeira importa. Causa e intenção não são a mesma coisa. Boa parte das religiões surgem da vontade de encontrar um motivo para as coisas que aconteceram, quando o que você procurava era apenas a causa. Aqui não vamos encontrar uma exceção. Por volta de 1930, na ilha de Tanna, em Vanuatu, uma estranha religião surgia. O povo que vivia na região cultuava a deusa Keraperamon, a deusa dos vulcões que vivia no monte Tukosmera. E parte dessas pessoas acreditava que o monte se manifestaria através de um Messias, como um avatar. As versões sobre a origem do Messias são muitas. Em alguns relatos, ele aparece como uma visão induzida por uma planta psicoativa chamada Kava. Em outras, ele apenas surge de dentro do vulcão no Monte Yasur. De qualquer forma, a mensagem do Salvador era sempre a mesma.
O povo deveria resistir à influência europeia a qualquer custo. Os habitantes da Oceania já tinham tido contato com a civilização ocidental porque o território há muito vinha sendo colônia do Império Britânico e da França. A deusa Queraperamun era o símbolo da resistência contra o colonialismo europeu. Um dos conflitos durante a Segunda Guerra Mundial foi a Guerra do Pacífico, onde Eixo e aliados se enfrentaram no Pacífico e em parte da Ásia. Um território estratégico para esse combate eram os arquipélagos da Oceania. Então, territórios como Austrália, Melanésia, Micronésia e Polinésia foram tomados pelas forças aliadas. Uma estratégia militar conhecida como leapfrogging. Com essa ocupação americana, presentes vindos dos deuses também chegaram. Pássaros de metal enviavam comida, remédios e tecnologia pelos ares. E quando os conflitos se encerraram, aquele maná que germinava do céu cessou. Nunca mais apareceu, deixando uma porção de fiéis encarando o céu, esperançosos de que Deus retornaria para salvá-los. Assim, surgia a lenda do deus anticolonialista que salvaria o povo da ilha. John Frum, um homem geralmente representado com todo o aparato militar do exército americano. Nas regiões ao redor, outros cultos surgiram, um deles tendo um deus chamado Tom Navy. Em Papua Nova Guiné, existiu até mesmo um culto de adoração ao príncipe Charles. O movimento ganhou força em 1940, quando mais de 50 mil soldados chegaram nos arquipélagos trazendo consigo a tão esperada e divina carga. Os fiéis chegaram a fazer inúmeras pistas de pouso, convidando os aviões a trazerem mais carga. Em 1941, como sinal de devoção, os fiéis abandonaram toda forma de dinheiro europeu. Abandonaram a doutrinação católica, retomaram práticas ancestrais de seu povo, deixaram para trás as plantações e vilas colonizadas e partiram para o interior das ilhas, onde poderiam aprofundar o seu culto. Mas não apenas isso. Com o passar dos anos, os cultos realizavam os ritos necessários para que os deuses retornassem, e com eles, os bens de consumo. Segundo os dogmas da religião, John Frum irá retornar com navios e aviões de carga para presentear aqueles que os seguiram com comida enlatada, tecidos, remédios e todos os bens industriais que a civilização ocidental pode oferecer. Para evitar que o movimento saísse de controle, as autoridades coloniais prenderam John Frum. Claro, não era o John Frum de verdade, porque o John Frum de verdade só existia na cabeça da tribo. Seja lá quem for o homem que deu origem ao culto, se é que houve um John Frum original, já tinha deixado de ser ele mesmo e se tornado uma ideia religiosa impossível de conter. As autoridades espancaram e humilharam publicamente o homem, para em seguida exilá-lo junto a outros membros do culto. A intenção era desmoralizar o deus da religião aborígene e fazê-los abandonarem a fé. Como membros de certas religiões cujo Messias foi capturado e humilhado devem saber, não deu muito certo não. A perseguição reafirmou a sua certeza da fé. E como continuaram a tentar contactar o deus John Frum? Copiando aquilo que os soldados americanos faziam para receber as cargas. Eles criavam réplicas de aviões sagrados e da bandeira norte-americana. Fiéis se marcavam com insígnias dos Estados Unidos e marchavam com simulações em bambu de fuzis com baionetas. Desde 1957, todo dia 15 de fevereiro, conhecido como o Dia Nacional de John Frum, os membros organizam inúmeras procissões onde desfilam com réplicas do uniforme do exército americano, acreditando que essa é a data em que John Frum irá retornar. Uma das teorias mais aceitas é que o John Frum, na verdade, era apenas um soldado que, quando questionado quem era e de onde vinha, respondeu "I'm John Frum blá blá blá". Assim, a tribo entendeu que o homem que trazia aqueles artefatos mágicos, conhecidos por eles como Kago, era a entidade John Frum. Hoje, o movimento John Frum tem até o seu partido político, chamado Nagriamel, que se opõe à doutrinação cristã e a um governo centralizado. O posicionamento político do partido e de seus membros é difícil de colocar dentro desse espectro de esquerda e direita, pegando um pouquinho dos dois. Isso tudo até aqui é o pouco que se sabe. A verdade é que os próprios membros do culto e do partido não sabem muito bem sobre como tudo isso começou. Apenas aderiram aos símbolos e seguiram. Mas afinal de contas, por que essas tribos criaram cultos em torno de cargas e objetos relacionados à chegada de americano nas ilhas?
fenômeno do culto à carga é um tipo de milenarismo. O milenarismo é a crença, às vezes nem religiosa, mas até mesmo política ou social, de que o status quo tem um tempo de validade e que alguma interferência externa irá mudar tudo em breve, transformando a sociedade. O cristianismo, por exemplo, em sua origem é um culto milenarista. Jesus Cristo retornará. Esse mundo pecaminoso ficará para trás e seus escolhidos serão alçados a um plano superior. You say John Trump has not come for 19 years. Isn't this a long time for you to wait? No, I can wait. It's you waiting for 2,000 years for Christ to come. And I must wait over 19 years. As narrativas bíblicas sempre trazem esse conceito. O Êxodo é o melhor exemplo disso. As tribos da Melanésia e Polinésia possuem, em sua maioria, um sistema político-social que pode ser traduzido como homem grande, ou seja, o tamanho do poder social que alguém exerce dentro das populações está diretamente relacionado ao quanto ele pode ceder. Não há um cargo político direto, um termo religioso ou qualquer outro tipo de autoridade outorgada por um órgão. É meio que assim que funciona e todo mundo segue. Quem tem mais para dar é maior. As tribos tinham tido contato com a civilização europeia e tudo que tinham recebido era o choque cultural e o trabalho forçado nas plantações. Mas com a chegada das tropas americanas, eles passaram a receber as cargas com toda aquela tecnologia que, do ponto de vista deles, só podia ter origem sobrenatural. Quando uma tribo pré-industrial encontra um povo colonialista com os infinitos bens de consumo que a modernidade é capaz de oferecer, acabam enxergando aqueles homens e a sua tecnologia como deuses. A dificuldade de acesso ao entendimento do processo de produção dos bens materiais, como roupas, calçados, levaram os indígenas a associarem tudo aquilo com meios espirituais. E, por consequência, reconhecer o comportamento das tropas americanas como ritos religiosos. Acredita-se que o primeiro culto à carga documentado com precisão tenha sido o movimento da loucura de Vailala, em Papua Nova Guiné. Os membros acreditavam que aquelas caixas que caíram acidentalmente lá eram, na verdade, presentes de um ancestral da tribo. Dentre os bens, haviam armas de fogo que mais tarde seriam usadas contra os colonizadores brancos. E apesar de cada culto à carga ser diferente, sempre compartilharam características importantes. Sim, eu disse no título, o deus dessa tribo é os Estados Unidos, mas isso tá mais para uma provocação. Porque atribuir características mágicas, proféticas ou até mesmo apocalípticas a objetos inanimados não necessariamente compete o posto de divindade. Ou será que compete? Esse é um debate dentro da antropologia. Alguns antropólogos questionam esse termo, culto à carga. Será que era mesmo um culto? E será que era mesmo a carga? O sentimento milenarista no culto deixa claro que a carga, os Estados Unidos, o soldado americano, tudo isso era muito mais do que mensagens messiânicas e sim símbolos de resistência. Um apelo a algo maior que possa salvar um povo oprimido. Cada um enxerga Deus naquilo que pode. Como eu citei, existe um sentimento milenarista no cristianismo que simplesmente foi abandonado nos cultos atuais. Hoje, as maiores religiões, protestantes, católicos, muçulmanos, lutam por expansionismo e manutenção de poder. Talvez por essa visão religiosa confortável que nós temos hoje, fica fácil confundir o sincretismo no culto à carga como indígenas e selvagens adorando homens brancos. Mas o negócio é bem mais do que isso. Afinal, a religião em si é bem mais do que símbolos. É também a resposta coletiva de uma sociedade ao desejo. Comumente, entidades religiosas são projeções do desejo humano, são o meio de alcançar o inalcançável. Eu quero me ver livre da escravidão, eu quero que a vida não seja só isso, eu quero ver meu ente querido novamente, eu quero ser curado, eu quero ter fartura, etc. Há uma relação de poder muito interessante entre Deus e fiel. Você pede, Deus dá. Quem você acha que está no controle? Quem pediu ou quem obedeceu? E essa visão do divino que te serve é muito estranha quando consideramos que Deus deve ser superior a nós. Mas um Deus inalcançável é inútil.
e, por isso, precisamos dele acessível para enxergá-lo como solucionador. Eu sei que durante a explanação desse vídeo você provavelmente cedeu a esse nosso desejo interno de confirmar ideias que já temos. Indígenas são selvagens, e como bons selvagens, eles têm esses comportamentos, rituais e deuses estranhos. Mas tudo isso que você assistiu até agora não veio de alienígenas, veio de seres humanos, como eu ou como você. O apego ao imaginário é uma característica essencial da mente humana, e julgar esse comportamento como primitivo, bobo ou até selvagem é duvidoso. Todos nós trememos na base quando não estamos no controle e faríamos qualquer coisa para acreditar que estamos. Agora vamos voltar ao pombo lá do início, batendo suas asas incessantemente para receber a comida. Será que você é um pombo em um culto? Em 1957, o psicólogo behaviorista Burrus Frederick Skinner, que de burros não tinha nada, fez um experimento de superstição com pombos, onde ele fazia exatamente o que eu descrevi. Só que o critério para o pombo receber a comida era nada. Um dispositivo dava a comida automaticamente em certos intervalos de tempo aleatórios e o pombo não tinha nenhum controle sobre o que acontecia. Mesmo assim, todos os pombos insistiam em comportamentos que eles julgavam colocá-los no controle. Eles enxergavam coincidências como uma ação intencional, como se seus rituais fossem a razão do comportamento da comida e não o contrário. Em antropologia e psicologia, esse conceito vai ser chamado de pensamento mágico. A ideia de que seus pensamentos ou falas podem interferir no mundo físico. É uma das características do transtorno obsessivo compulsivo. Ah, você acha que é coisa de maluco? Vai me dizer que você nunca ouviu um credo? Para de falar isso perto de mim que atrai, bate na madeira. É uma tentativa de racionalizar o desconhecido, estabelecendo uma ligação de causalidade entre dois eventos independentes e assim gerar a sensação de controle e segurança de que o ato de pensar ou deixar de pensar em algo pode trazer. Imagine-se tendo sua casa invadida. A sua vida inteira sofrendo interferência contra a sua vontade. E imagine-se sem qualquer força para se opor. Em momentos de fragilidade, buscamos solução. E se ela não existe, nós a inventamos. Faz parte da experiência de se estar vivo proteger a nossa mente do desgaste quando não estamos no controle. O milenarismo é um fenômeno que vai ocorrer geralmente em sociedades coloniais. O famoso candomblé, por exemplo, é uma religião milenarista que adota símbolos cristãos e surgiu depois da diáspora africana e a violência sofrida por africanos escravizados. Tudo tem uma causa, claro. Só que nem tudo tem intencionalidade. Se você basear suas crenças acreditando existir intencionalidade em algo só porque aconteceu depois de algo, reflita que existe a possibilidade de você estar dedicando sua vida a uma caixa abandonada. Dá para ter sua crença e ativamente tentar tornar o mundo melhor sem esperar um pássaro de metal no céu. Você está vivo e ainda pode agir. Muito obrigado por assistir até aqui e não se esquece de ir lá baixar meu livro, hein? A gente se vê no próximo vídeo. Lembrando que em outubro a gente entra em uma época especial, a volta oficial do terror aqui no Dossiê. Quem viver, verá. Outubro vai ter bastante coisa louca por aqui. E eu garanto que você não vai se decepcionar. Então corre lá, baixa o meu livro que está totalmente de graça. O link está aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo. Fui.